Se você não tem um sentido para você acordar, se você não tem um sentido para você estar vivo, aquilo é como se fosse um ácido que vai te corroendo. Então, as populações mais vulneráveis, e aí eu coloco os moradores de rua, eu coloco as pessoas que vivem em comunidade, né, onde existe uma banalização. Ontem, eu estava dando um projeto, né, com pessoas de Belfor Roxo ontem, de Mesquita, enfim, e elas colocaram, né, exatamente isso, a questão da banalização da morte, e que com isso, o pouco cuidado que elas têm em se proteger na pandemia, porque a morte para elas é alguma coisa que elas convivem diariamente, né, através da violência. Então, esse resgate, né, desse sentido da vida, esse resgate de poder olhar, né, se vê um acolhimento do Estado, né, principalmente, e uma intervenção no sentido de trazer recursos para esses lugares, para que esses jovens, né, esses adolescentes possam buscar novamente esse sentido da vida. Você falou das questões da vulnerabilidade, eu colocaria também, né, as pessoas da terceira idade, né, que são completamente esquecidas nos asilos, né, onde também elas vivem um processo de luto, né, muitas vezes esquecidas, totalmente afastadas dos familiares, muitas vezes perderam, né, também estão em luto, porque perderam muitas vezes a referência familiar, porque muitas vezes perderam a referência da própria região que eles moravam, nasceram, e são pessoas, então, que também estão passando por esse processo de luto. Essas pessoas, né, são esquecidas, essas pessoas são tidas como quem está no final da vida, né? Então, são pessoas que são esquecidas enquanto sujeitos ainda em produção de pensamento, em produção de conhecimento. Então, acho que essa também seria uma população muito vulnerável. Tem uma pergunta aqui no chat. A primeira pergunta do Marcel, que fala o seguinte: qual seria o melhor caminho para amenizar o sofrimento de uma pessoa que perdeu pai e mãe durante a pandemia? Escutar essa pessoa, acolher essa pessoa, promover um campo de acolhimento, né? Permitir que ela passe por esses estágios, entender esses estágios, né? Da negação, da raiva, da barganha, da depressão, que não é a doença depressão, é o estágio de depressão, para que ela possa chegar na aceitação. Então, muitas vezes a gente, na nossa tentativa, né, de amenizar a angústia do outro, ou a tristeza do outro, a gente impede que o outro possa falar sobre isso. Então, de que forma? Olha, calma, tá tudo certo, vai passar, isso daí, enfim, né? Ou então, né, assim, olha, eles gostariam que você não sofresse, né? Enfim, só que nesse momento aquela pessoa, ela está em sofrimento, ela está em tristeza, ela precisa que aquilo seja escutado, acolhido. Às vezes a gente não precisa falar nada, né? A gente precisa mais escutar do que falar, e acompanhar esse processo, né? Para ver se essa pessoa, né, de repente vai entrar num processo mais delicado, emocional, e vai ser necessário um acompanhamento de um profissional da área, né? Um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Mas de qualquer forma, né, a gente não está acostumado na nossa sociedade a ter o espaço para a tristeza. A gente sempre tem que estar bem, e isso nos adoece. O que causa a depressão não é sentir tristeza. O que causa a depressão é não sentir tristeza. A Suzete colocou uma coisa bem legal aqui. Para Jung, superar o luto é se abrir para o novo. Algo morre para o novo nascer. Exatamente isso, né? Porque na hora que a gente chega na aceitação, é o momento que a gente consegue ressignificar. Uma coisa também importante, né, que a pessoa que morreu,
bom, se a gente está falando do luto especificamente de perdas de pessoas queridas, porque eu já falei que o luto é alguma coisa muito maior, né? Mas na perda de pessoas queridas, né, é muito importante que o fato daquela pessoa ter morrido, ela não deixe de ter uma existência. A existência dela na nossa vida é eterna, para sempre. Todas as experiências que a gente teve com aquela pessoa, todos os encontros, tudo aquilo que a gente viveu com aquela pessoa é fundamental. E aí a gente tem incentivado muito nessa pandemia, por conta das pessoas que morrem por Covid, onde elas são privadas, né, dessa despedida, que seria o velório, seria o acompanhamento de um número maior de pessoas no enterro, né? A gente está sendo privado por conta do contágio, que possa se promover lutos virtuais,